capaz de fazer depois que o ouvido ouviu. O problema é que algumas pessoas têm dificuldades para realizar esse processo, o que leva à desatenção, dificuldade de concentração e principalmente de aprendizagem, algo que acontece muito nas escolas hoje em dia, um transtorno que atrapalha demais a vida de crianças e adolescentes. Para falar conosco aí sobre o processo auditivo central, conosco a doutora Fátima Oliveira, fonoaudióloga clínica. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gaelito Neves. Isso. Nós estamos aqui para falar de um assunto muito interessante, muito importante e que hoje em dia tudo se coloca diante do processamento auditivo central, já que nós temos um mundo visual. Hoje se observa muito a questão do visual, muitos computadores, muitos celulares, e as coisas auditivas, a situação dos sons, eles estão sendo deixados para trás, e o que nós estamos observando é o quê? Um atraso nesse processamento, principalmente em crianças em idade escolar. Esse transtorno, como você já falou aí, a questão da idade escolar aí, né? Esse problema aí de dificuldade de bom desempenho na sala de aula se deve a isso? Olha, na maioria deles, Gaelito, como é que acontece? A criança, até os 3 anos de idade, ela tem a capacidade de aprender 70% daquilo que ela ouve. A partir da audição, ela aprende 70%. 30% é visual. Quando ele chega na idade escolar, esse valor baixa para 60%, a parte auditiva, e permanece 40% visual. Mas o que a gente observa é que as crianças hoje, elas estão muito estimuladas para as questões de ver bastante. Elas estão usando muitos aparelhos eletrônicos e isso está dificultando o quê? A linguagem auditiva, o que vai dar um atraso nas suas condições de aprendizagem. E isso está levando muitas crianças aos consultórios. Crianças que estão sendo taxadas na escola com problemas que estão com preguiça, são desatentas, mas isso se deve a uma falta de decodificação ou codificação ou mesmo organização desses sons que ele recebe. Certo, doutor, esse transtorno é capaz de afetar até que ponto a memória, a concentração e o entendimento? Bastante. O que a gente observa é que a gente tem visto muitas crianças com diagnósticos, pré-diagnósticos nas escolas ou mesmo por profissionais, crianças que são classificadas como transtorno do déficit de atenção. Ela não tem atenção, ela não se concentra. Então, se ela não tem essa capacidade de fazer a organização que está relacionada com o processamento auditivo central, se ela não tem capacidade de organizar esse pensamento, consequentemente ela não vai ter memória. O que acontece? O que ela aprende na escola, ela não consegue reter. E isso vai dar um dano que lá na frente ela não vai conseguir passar de ano. E ela vai ter notas baixas e ela vai ser classificada como uma criança preguiçosa na escola. Bom, para que nossos ouvintes possam entender melhor, o transtorno impede a pessoa de ouvir normalmente? Não. A criança ou o indivíduo, ela normalmente tem uma capacidade de ouvir aos tons puros, o que a gente chama de audiologia ou capacidade auditiva quantitativa boa, mas na qualitativa ela é deficitária. A quantitativa te dá a condição de ouvir os sons, mas a qualitativa não te dá a condição de entender estes sons, interpretar o que se fala, principalmente em ambientes ruidosos, que é o que acontece nas escolas, que são barulhentas. Com relação ao diagnóstico médico, é muito difícil de ser feito? Não. Diante de uma situação dessa, isso é um alerta para os professores e para os pais, que têm as suas crianças como desatentas, crianças que não conseguem fazer leitura ou fazer produção de alguns sons como o R, o L, o S, o Z. Essas crianças, elas devem procurar, os pais devem procurar um médico, um profissional,
A partir daí a gente vai fazer uma avaliação que é chamada de avaliação do processamento auditivo central. É uma audiometria específica para este problema. Não é uma audiometria tonal ou vocal, é uma audiometria do processamento auditivo central. Nós vamos verificar neste exame como é que está o comprometimento das vias do lobo central. Nós vamos verificar a questão do corpo caloso e o lobo temporal direito, que é o principal, que é o mais afetado. Que indícios que levam aí o otorrino a desconfiar que a pessoa pode estar sofrendo desse tipo de transtorno? Geralmente, as queixas nos consultórios dos otorrinos é que a criança está sem escutar. Meu filho não escuta. Ele ouve televisão muito alta. Ele vê televisão muito alta. Ele usa o fone de ouvido muito alto. Então, o pai e a mãe, eles levam ao consultório para verificar essa questão. Meu filho está surdo. Ou a professora está reclamando de que ele está muito agitado em sala de aula. Então, isso nos consultórios dos otorrinos, bem como dos neurologistas, é um problema comum que se enfrenta todos os dias. E esta criança, diante do otorrino, tem que ser investigada com relação às doenças que ele já teve durante a infância, uma otite, uma situação de doença de orelha média, de ouvido mesmo, para que ele possa identificar ou pedir a avaliação completa dessa audição. Um dos sintomas evidentes pode ser o cansaço repetindo após pouco tempo assistindo a aula. O cansaço repetindo. Quando ele vai fazer as atividades em casa, por exemplo, ele gosta muito de ficar sentado ou deitado e quer dormir. A criança, ela é muito... A gente observa muito que ela é taxada, ela vem para o consultório com a observação sempre: meu filho é desatento, meu filho é preguiçoso. Ele não gosta de fazer atividade nem na escola, muito menos em casa. Há quem diga que pessoas com dificuldades de compreensão ou que repetem a toda hora aí o que, não entendi, já tem ou ou está começando esse transtorno? Olha, nesses casos do que é importante fazer uma investigação, porque já está instalado o problema, porque a criança escuta, mas ela demora para processar essa informação. Então, para ela ganhar tempo, e a criança que eu falo não é só a criança, a pessoa em idade avançada também, o idoso, ele vai ter essa questão, porque a maturação cerebral, ela começa na infância, ela vai subindo, mas na idade avançada ela também vai se degenerando. Então nós vamos ter um processamento auditivo central ineficiente também no idoso. Então essa pessoa que já tem esse o que, esse já pode estar instalado essa dificuldade no processamento auditivo central. Inclusive, nós vamos observar principalmente a partir dos 6 anos de idade. Essa é uma idade que você vai perceber bastante nas escolas, porque a criança está sendo alfabetizada. Como é que eu vou dizer aqui? Por que isso acontece com algumas pessoas e outras não? Olha, como eu acabei de falar, algumas crianças têm algumas patologias de ouvido durante a infância. A criança pode ser uma autista, a criança pode ter tido uma falta de informação auditiva na infância até os 6 anos de idade. Ela foi exposta não à estimulação auditiva, ela foi exposta mais para a estimulação visual. Então ela fica com esse déficit. Algumas crianças que têm até a gagueira, nós podemos encontrar processamento auditivo central alterado, patologias neurológicas, os PCs, que são os pacientes que têm um retardo mental, nós vamos encontrar essa dificuldade. Mas isso não limita a essa criança desenvolver esse processamento auditivo central. Que tipo de exame é feito para diagnosticar o transtorno? O diagnóstico é feito a partir de uma audiometria tonal, vocal, SRT, que a gente chama, que é para testar os limiares da fala, uma imitanciometria, e vamos fazer o exame específico do processamento auditivo central. A avaliação do processamento auditivo central é que vai fechar esse diagnóstico.
A partir do momento que o transtorno é diagnosticado, como é que se trata esse paciente? Muito importante. Porque quando a gente depara diante de um paciente com distúrbio do processamento auditivo central, você tem que verificar onde está esta lesão ou onde está esse não amadurecimento desse processo, que pode ser, como eu já mencionei, em estruturas diferentes do cérebro. E para cada estrutura nós temos um tratamento através de reabilitação ou terapia fonoaudiológica. Isso consiste em várias atividades para que a criança possa aprender a ouvir e entender esses sons. Decodificar os sons que te rodeiam. Às vezes você acha que uma criança gritar ou uma pessoa sorrir não tem muita importância. Mas tem pessoas ou crianças com processamento auditivo central deficitário, ele não vai conseguir fazer a diferença. Então é isso que nós vamos ensinar essa criança, aprender a ouvir e decodificar esse som. Ok, 11 horas e 27 minutos. E quem por algum motivo na vida teve problema auditivo é mais propenso a desenvolver aí o transtorno? É mais propenso, com certeza. Bom, Patrulha RB aqui na sua RB 790. Bom, os exames que detectam o transtorno podem ser feitos aqui em Barreiras ou existe a necessidade que o paciente seja levado para um centro especializado? Olha, infelizmente aqui em Barreiras, até este momento, nós não temos esta avaliação. Mas os ouvintes da RB podem ficar tranquilos que a partir do mês que vem, Barreiras já vai contar com este equipamento para se fazer este diagnóstico preciso do processamento auditivo central. Mas nós temos os outros exames, né, que são complementares, que é a audiometria, que se faz em Barreiras. Mas neste momento, hoje, se você que é paciente, se você necessitar, você precisa ir num grande centro. Infelizmente, mas é por pouco tempo. Bom, vamos lá. Bom, o transtorno do processamento auditivo tem cura ou a pessoa vai ter que conviver para sempre com ele? Tem cura, tem tratamento e o tratamento é 100% eficaz. A professora que está com o aluno periodicamente também é capaz de perceber que alguma coisa está acontecendo com aquela criança? A professora, ela é muito importante nessa pré-avaliação, porque ela vai perceber a dificuldade da criança, principalmente em sala de aula. Então, os pais e os professores, eles têm que estar atentos a essa situação, porque muitas informações serão dadas para essa professora. E um alerta que eu me dirijo nesse momento aos professores, com os alunos que são muito desatentos, muito agitados em sala de aula, e às vezes nós, sem a falta de conhecimento, nós temos o hábito de taxar essa criança até como uma criança que tem uma inteligência abaixo do nível. Mas para a criança que tem um processamento auditivo central comprometido, é melhor que ela seja taxada dessa forma do que ela achar que tem um problema que vai dificultar o aprendizado. Então ela usa isso, ser agitada, correr dentro de sala de aula, falar muito, para mascarar o problema que ela tem. Bom, e como deve ser o comportamento dos pais ou responsáveis diante do diagnóstico aí do médico? Diante do diagnóstico, o pai deve procurar o profissional para que possa reabilitar, fazer as atividades em consultório, inclusive é uma atividade feita em cabine, para que essa criança possa receber todo o atendimento. E esse profissional, ele vai dar toda a orientação. Que tipo de orientação? Os pais têm que ter cuidado quando for falar com essa criança. Sempre chamar a atenção antes de dar uma ordem. Sempre deixá-lo em ambiente não ruidoso quando ele tiver que conversar com essa criança, porque o ambiente ruidoso vai dificultar ele ouvir e interpretar o que se ouve. Então, o cuidado que os pais têm que ter e a escola também. Essa criança, ela não deve sentar no fundo da sala de aula, ela deve estar sempre na frente, porque vai facilitar o aprendizado. O que o professor fala mais diretamente para ela, bem como os pais. Bom, já falando aí nessa questão de aula e tal, qual a consequência de quem não dá importância, no caso o pai, achando que a criança ou o jovem não estuda simplesmente porque não quer? Olha, Gaelito, essa criança, infelizmente, ela vai estar condenada a não ter um futuro muito brilhante.
porque ela não vai conseguir ultrapassar as etapas do aprendizado, ela não vai conseguir fazer uma faculdade no futuro, porque ela não consegue reter as informações, decodificar essas informações. Então é um alerta para os pais, um alerta para os professores, ter bastante cuidado com essas crianças, porque elas têm a inteligência muito boa, mas elas não têm essa capacitação e elas necessitam de atendimento. Ok. Falamos com a doutora Fátima Oliveira, mas algum esclarecimento? Olha, eu quero apenas agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando de uma condição que hoje a comunidade científica tem pesquisado bastante. Esse é um estudo que começou em 1960, é um estudo jovem, é uma especialização nova, então nós estamos diante de uma situação para resolver, como a gente nos cursos fala, os problemas estão resolvidos? Estão. Graças a Deus se encontrou qual é o problema da criança que não aprende. Porque essa era uma situação que a gente vivenciava todos os dias e não sabia que caminho tomar. E hoje, graças a Deus, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando e pedindo, solicitando aos pais, aos professores, para que eles tenham mais cuidado em avaliar, fazer uma pré-avaliação com o seu filho. Procure um profissional, isso é importante. Mais uma vez, o Patrulha RB agradece a presença da senhora aqui. Um bom dia. Muitíssimo obrigada. Ok, tá aí. Vamos lá, RB 790, 11 horas 33 minutos. Falamos com a doutora Fátima Oliveira com relação ao processamento auditivo central. Patrulha RB, 11 horas 33 minutos.